Em quem votar, crente vota em quem, crente não vota em quem, pastor diz em quem eu vou votar. Será que isso procede? Fé na História está preocupado não apenas com o passado, mas também com o presente. Aliás, a história tem essa característica. Ela olha o passado para nos ensinar a como nos portar no presente. História não faz projeção sobre o futuro porque o risco seria muito grande. Mas nós olhamos para o passado para nos posicionarmos de forma mais equilibrada no presente. Nesses dias que estamos vivendo, é extremamente comum na sociedade, através da internet, através dos grupos de WhatsApp, de bate-papo, nos encontros familiares, nos almoços em família tensos, a discussão sobre política e principalmente sobre a polarização cotidiana que nós vivemos no Brasil às vésperas da eleição presidencial do ano de 2022. É muito comum termos dois grandes polos discutindo o que convém aos cristãos, votar em fulano ou votar em cicrano. Crente pode votar no candidato A, crente pode votar no candidato B? Será que efetivamente tem sentido esta abordagem ou esse tipo de conversa à luz do Evangelho? É muito importante esclarecer que nós vivemos num país que é democrático, onde se acredita, se prega e as leis dão âncoras firmes para o fato de que cada cidadão é livre para exercer o seu voto, o seu direito de votar, da forma como bem entender a sua consciência. Obviamente que nestes dias últimos das eleições, a guerra é acirrada entre os candidatos do ponto de vista da conquista do voto, para que você vote num ou para que você vote no outro. As pessoas estão correndo para a televisão, para os rádios, para os sites, para ouvirem os últimos debates dos candidatos que encerram o processo de campanha e talvez já estejamos entrando no processo eleitoral nos últimos dias para você escolher o seu voto. E serão muitos votos, hein? Será o voto para o presidente da República, o voto para o senador do seu estado, será o voto para o deputado federal do seu estado. Será também o voto para o governador do seu estado e também para o deputado federal, deputado estadual do seu estado. Veja que são muitos votos, muitos nomes, muita gente para a gente escolher e é importante saber o papel de cada um. Durante o período eleitoral, há muito candidato prometendo coisa que não é da competência dele fazer. E isto aí é em função do pouco conhecimento de ciência política que o nosso povo tem. Nós conhecemos pouco de política, estudamos pouco sobre ciência política, sobre filosofia, sobre sociologia, conhecemos pouco sobre história, não entendemos quase nada sobre a nossa Constituição e o povo não entende muito bem o que é uma república, o que é uma democracia, o que é um presidencialismo de coalizão, o que é um voto para um deputado que me representa no parlamento. A nossa sociedade ainda tem déficit muito grande de conhecimento dessas áreas. Entretanto, o que me proponho no Fé da História de hoje é avisar a você que nenhum líder acadêmico, nenhum líder religioso, nenhum líder espiritual tem o poder para dizer a você em quem votar ou em quem não votar. Que fique claro uma coisa, a Bíblia diz que todas as estruturas humanas estão contaminadas pelo pecado. Todas as estruturas humanas são sensíveis ao erro, inclusive a própria igreja. A igreja também pode errar. É por isso que ela busca a presença de Deus, ela lê as Escrituras, ela mergulha em tempos de oração e de meditação para errar menos. A própria instituição religiosa
ela é possível ao erro, ao engano. Ao olhar a história da igreja, desde o seu surgimento até o século XXI hoje, existem muitas páginas tristes onde a igreja falhou, onde a sua missão não foi exercida com responsabilidade e debaixo da vontade de Deus. Portanto, toda a estrutura humana é passível de erro. Nenhum pastor, nenhum líder está em condições de dizer a você em quem você deve votar, em quem você não deve votar. Você deve escolher com a sua consciência, você deve escolher com aquilo que você crê, você deve escolher com aquilo que você pensa sobre o Estado brasileiro, sobre a nação brasileira, o que é melhor. Isto não significa que você ganhará ou perderá eleições. Há uma coisa que eu escuto muito dos mais antigos, dos mais idosos, eles dizem assim: eu nunca perdi uma eleição, eu sempre ganhei, sempre votei no candidato que ganhou. Veja, isso não é inteligente. Você não deve votar no candidato que está na frente das pesquisas. Você deve votar naquele candidato que você acredita desenvolverá políticas públicas das quais você se faz signatário, que você assina junto com ele. Então veja, vamos às especulações. Se você gosta de um candidato que fala a respeito de um mercado livre, de uma economia sem interferência do Estado e que postule valores econômicos que são do seu agrado, vote nesse candidato. Se você acha, por outro lado, que a melhor política econômica é a política onde o Estado toma conta de todas as decisões, onde o Estado fiscaliza toda a economia e tem poder de intervenção nela, vote nesse candidato. Se você acredita que o melhor para a educação é o ensino particular, onde o Estado se isente do espaço de educação, vote no candidato liberal, que seja contra o Estado, nas menores situações da vida. Se, ao contrário, você entende que é melhor a educação ser toda estatal, o Estado controlando toda a educação, procure um candidato que creia desta forma. Sabe de uma coisa? Nessas eleições eu tenho visto, não se discute saúde, não se discute educação, não se discute economia. Você sabe o que está em voga nessas eleições? São as pautas morais. As pessoas discutindo quem apoia a família, quem não apoia a família, quem é contra a família, quem é a favor da família, quem apoia a arma, quem é contra a arma. Veja, e essas pautas morais estão aí diante de nós com um motivo simples: para seduzir o voto dos cristãos. Os cristãos estão sendo colocados contra a parede para votar em candidatos que discursam a respeito de pautas morais e identitárias. Veja bem o que vou lhe dizer. Cristãos, obviamente, por exemplo, são contrários ao aborto. Crentes, fiéis, verdadeiros, são contrários ao aborto naturalmente, porque são a favor da vida e identificam que o único que pode tirar a vida é Deus. Mas preste bem atenção numa coisa: se pensarmos em política de Estado e entendermos que alguém está propondo a descriminalização do aborto e ele tem uma política econômica que lhe seja satisfatória, por que deixar de votar nele? Porque, afinal de contas, ele não está pregando o aborto, ele está apenas fazendo lei em que não será crime fazer o aborto. Talvez você me pergunte: então, Walter, você está defendendo o aborto, pregando o aborto, é a favor de candidatos que são favoráveis ao aborto? Não, senhores, eu continuo contrário ao aborto, o meu posicionamento é contrário. Agora, enquanto política de Estado, o Estado governa para cristãos e não cristãos. Quero ter na igreja a liberdade de ensinar que não se deve praticar o aborto. Você sabe por quê? Se na igreja se ensinar não deve praticar o aborto, ninguém recorrerá à lei para a prática do aborto.
A igreja precisa ter liberdade para ensinar aquilo que ela crê com base na Escritura. E o Estado não deve ser perturbado pela igreja por legislar para aqueles que são crentes e aqueles que não são crentes. Existem pessoas na sociedade que não têm os mesmos valores éticos e morais, e veja, até religiosos que os meus. Os seus princípios são diferentes e eu espero que o Estado os respeite, assim como o Estado deve respeitar as minhas crenças. Portanto, é ingenuidade dos cristãos não votarem em candidatos que talvez julguem até bons segundo os seus princípios, mas recusá-los por causa de pautas morais. As pautas religiosas, identitárias, elas serão resolvidas em família, elas são ensinadas na igreja, que o Estado tenha liberdade para governar para todos, a fim de que o Estado não entre na igreja e amanhã determine aquilo que prego. Tenho liberdade para ensinar a respeito do casamento a moda da Bíblia, e o Estado tem liberdade para decretar leis sobre o casamento em favor e a favor de todo cidadão brasileiro, segundo a sua escolha pessoal. Portanto, aquilo que é de César, aquilo que é de Deus, é de Deus. Exerça com liberdade e maturidade o poder do seu voto. Ore a Deus, sim, você que é cristão, estabeleça com Deus respostas, perguntas para um candidato, para as ideias de um candidato e peça a direção de Deus para o seu voto. Agora, não se deixe usar como massa de manobra. Nenhum pastor, nenhum líder religioso tem autoridade para dizer em quem você vota, em quem você não vota, porque a liberdade democrática do país diz o contrário. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine nas eleições próximas. Que eu e você façamos escolhas seguras, maduras. E lembre-se, o apóstolo Paulo ensinou a Tito que ele, como pastor, deveria orientar todas as suas ovelhas a se submeterem às autoridades, porque elas são constituídas pelo próprio Deus. Isso não significa dizer que Deus as escolheu. Significa que uma vez que o povo escolhe, Deus os abençoará. Quem quer que seja eleito, que Deus os abençoe e que o nosso povo tenham dias felizes, dias melhores adiante de nós, que essa crise diminua sensivelmente e que a boa mão de Deus abençoe o Brasil e não se esqueça sempre, fé na história. Quero convidar você que assistiu o vídeo para fazer a sua inscrição no canal. É muito importante saber que você está nos acompanhando, que você anda com a gente. Eu não estou sozinho, é uma equipe junto comigo, então eu quero convidar você para se inscrever no canal, passar para os seus amigos e não se esqueça, muito importante para a gente, seu like, dizer o joinha, gostei, estou acompanhando e aprovo. Sabe por quê? Porque isso faz com que nós tenhamos condição de produzir mais material para você, chegar a você com uma qualidade maior. Então não esqueça, por favor, inscreva-se no canal, dê o like, aperte o sininho para que as notificações de novos vídeos cheguem até você e você esteja antenado com fé na história. Valeu!